Hoje no SOS 24, uma menor é deixada no carro pela mãe que passa a noite a beber e a divertir-se em bares. A PSP foi obrigada a intervir. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao SOS 24. Já falámos com alguém que tem a responsabilidade de garantir a nossa segurança e de interferir nestes casos, uma psicóloga, mas também, e vimos ali nas imagens, estavam presentes também elementos dos bombeiros. Nós vamos agora em direto para, no fundo, tentar obter um feedback por parte de bombeiros que normalmente também são chamados a intervir em casos destes e que ajudam crianças ou mulheres em situações de violência doméstica. Connosco vai estar o João Póvoa Marinheiro, jornalista da TV. Eu penso que já estejas em condições de nos dizer o que é que os bombeiros em concreto fazem neste tipo de casos. Muito boa noite, Miguel. De facto, como referiste bem, os bombeiros costumam ser, efetivamente, os primeiros a chegar ao local cada vez que ocorrem este tipo de incidentes. E para termos também um olhar mais pessoal e mais interior acerca deste tipo de situações, tenho comigo o adjunto de comando, o Sérgio Duarte, dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos. Começo por perguntar, neste tipo de situações que envolvem crianças, sobretudo, quais são as circunstâncias mais frequentes e quais são os tipos de pedidos a que vocês têm de acorrer usualmente? Muitas vezes é agressões, maus tratos através dos pais ou familiares e muitas vezes mais adultos em relação a crianças por bairros sociais. Vocês costumam ser, logicamente, os primeiros a chegar ao local, sempre? Sim, sim, através do 112, as pessoas ligam 112 e vamos para o local, acompanhados muitas vezes também pela PSP e o próprio INEM. Focando nestas situações que envolvem crianças, sobretudo, e também mulheres, quando se tratam de violência doméstica, são situações, logicamente, muito delicadas para vocês. Como é que é trabalhar nestas condições e nestes contextos? É sempre dramático em relação a isso. Muitas vezes é doloroso as situações que acompanhamos e que vamos socorrer. Socorremos muito entre equipa de trabalho, entre colegas, conseguimos nos tranquilizar uns aos outros. A família é muito importante, chegar a casa, abraçar os filhos, os netos, a própria irmãos, pais, que nos podem ajudar também a ultrapassar esse momento. Quando é mais grave, podemos recorrer também à Autoridade Nacional de Proteção Civil, que tem um gabinete com psicólogos para nos apoiar nessa situação. Portanto, esse é o único tipo de apoio psicológico que tem na vossa estrutura, ou existem outros tipos também de apoios, de assistências aos bombeiros quando têm de lidar com estes casos? Sim, a nossa formação vai baseada nessa situação e ao longo dos anos o que nós vamos aprendendo no dia a dia, o socorrer todas as situações e portanto vamos nos preparando também psicologicamente para estas situações. Quando saímos já vamos preparados. Vou-lhe fazer também uma pergunta, se calhar um pouco mais pessoal. De todos os anos que já teve de serviço, esteve-me a dizer há pouco que são já 40, tem algum caso que o tenha marcado de forma mais acentuada? Sim, são vários ao longo dos anos. O último é o mais conhecido, as duas meninas da Curva dos Pinheiros. Eu fui acionado para o local por ser mergulhador e elemento de comando. Ao chegar ao local sou informado que estão duas meninas desaparecidas dentro d'água, vou para as rochas e quando começa a chegar mais apoio do meu corpo de bombeiros, começa a formar equipas e uma delas até foi logo que encontrou a menina. Como é que foi precisamente lidar com o incidente após tudo o que sucedeu? É difícil, é o trabalho de equipa, como referi há pouco, entre colegas, a amizade, o acompanhamento do dia a dia uns com os outros e o chegar a casa e ter a família, como disse há pouco, abraçar o filho, o neto, é importante. Diria que o pilar familiar é o mais importante de todos? Sim, nesta situação as ausências da família ao longo dos anos e principalmente durante o verão é muito tempo ausente da família e é sempre o suporte do dia a dia para nós continuarmos a desempenhar a nossa missão. E este tipo de chamadas, diria que são as mais frequentes daquelas que recebem? Não, o mais frequente é a emergência médica, a doença súbita normal.
mas pronto, como disse há pouco, vamos mentalizados para a nossa missão, e quando é acidentes com crianças também é complicado, não é? Uma criança encarcerada dentro do veículo, ou dentro, pronto, do próprio habitáculo do veículo, é sempre complicado para quem está, a equipa está a trabalhar, mas como referi, é sempre aquela situação do apoio da equipa, e o trabalho da equipa é que é essencial. Vejo que também tem ali um carro que se prepara para sair. É este tipo de veículos que costumam usar quando prestam este tipo de socorro? Exatamente, é a saída de uma ambulância de socorro, com tripulantes de ambulância de socorro para estas situações. Muito obrigado, muito obrigado. Miguel, voltamos a ti. De facto, fica aqui o testemunho mais pessoal de quem está por dentro e de quem acorre na primeira pessoa a este tipo de situações muito delicadas. Obrigado, João. Um testemunho de bombeiros, como falávamos há pouco. Aliás, foi lembrado um caso triste e eu sei que a doutora falou sobre ele na altura, das crianças que foram assassinadas pela mãe, ou seja, ali na Praia de Caxias. Na verdade, Portugal tem um historial de crimes muito violentos contra crianças e é um tema que não se esgota, infelizmente, e que é preciso estar constantemente atento. E que é preciso ter coragem para conseguir tentar salvar, porque nessa questão, por exemplo, nós interpretámos a história de uma forma muito diferente do que aquele que foi a realidade. E quando nós interpretámos logo no início, com poucos indicadores do que é que se tinha passado, tínhamos uma leitura completamente diferente. E conforme a história foi avançando e conforme estas histórias vão avançando, e nós que somos todos humanos, independentemente das formações que temos, isto é tudo coisas que nos abalam imenso e que temos dificuldade em lidar, quanto mais para quem está no direto, como as forças de segurança, os bombeiros, que supostamente vão para prestar os socorros e já não vão tempadamente para isso. Vamos agora regressar a território nacional para tentar perceber como vão estar os termómetros e as condições climatéricas nas próximas horas, porque vão mudar depois de muito sol, onde, por exemplo, em algumas regiões tiveram quase 40 graus, amanhã o tempo muda. Território continental. Nas regiões norte e centro a precipitação será mais significativa, mas todos os distritos de Portugal estão com aviso amarelo durante a madrugada e amanhã de terça-feira as temperaturas máximas vão rondar os 20 graus. A partir de quarta-feira e quinta haverá uma recuperação lenta do estado do tempo e no fim de semana está previsto o regresso depois do tempo quente. Aproveitando esta informação, vamos novamente em direto com o jornalista que está com os bombeiros voluntários de Passo de Arcos, o jornalista da TVI, João Marinheiro, que está em condições para nos dizer se, por exemplo, viste alguma alteração operacional aí no local onde estás. Muito boa noite, Miguel. De facto, estamos aqui na Central de Operações dos Bombeiros Voluntários de Passo de Arcos. Acabo por fazer a ponte para essa mesma pergunta, se de facto já há alguma alteração a nível de medidas de prevenção que tenham tomado face a esta alteração drástica do mau tempo também. Sim, a gente somos alertados através da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que por sua vez passa a informação aos centros distritais de Operação de Socorro, neste caso o nosso distrito, que é Lisboa. Somos informados dos alertas que virão poder ocorrer em condições adversas. Neste caso, há o alerta para a região centro e região norte. Alguns distritos estão em alerta amarelo para esta noite. Portanto, são esses distritos que vão estar com... Espera-se que chegue uma precipitação muito mais intensa do que as outras regiões. De facto, também tínhamos aqui um dispositivo para mostrar, que é o dispositivo que vocês costumam até usar para estas situações. Se nos pudesse também explicar um bocado mais sobre isto. Sim, nós, através como eu referi há pouco, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil, somos informados. Nós aqui temos uma estação meteorológica também aqui no nosso Corpo de Bombeiros, que, pronto, dá-nos a situação na hora, ou seja, a ocorrência será, portanto, dentro do que está a ocorrer no momento e, portanto, somos informados e acionamos os nossos próprios meios e reforçamos os piquetes nestas situações adversas. Aproveito também, já agora, vai ser uma precipitação, vai ser uma alteração drástica também do bom tempo ao mau tempo, mas será momentâneo também esta semana? Sim, o que se prevê é que, pronto, começa a partir da madrugada até amanhã 8, 9 horas, que cai com mais intensidade e depois passará à situação normal. É drástica em relação ao calor que temos tido nos últimos tempos e agora passar logo para a chuva. Muito obrigado. As palavras do adjunto de comando Sérgio Duarte, dos bombeiros voluntários de Passo de Arcos. De facto, o bom tempo vai
tomar uma pausa e vão-se dar alterações drásticas com a caída de chuva, o regresso da chuva, já agora neste início de setembro. Obrigado, retomamos aqui a emissão em estúdio. Fica a informação